Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos voltando aqui na nossa pequena agrofloresta, depois de aproximadamente 40 dias desde o último vídeo. Eu terminei de preparar a área, como vocês podem ver já plantei alguma coisa, vou mostrar em seguida. Aqui é onde tinha aquele morro de terra que era do aterro do muro, terminei de tirar a terra para cá. Bastante trabalho aqui, demorei mais do que o esperado. E terminei essa área de cá, que ainda estava pendente. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma diferença de solo aqui que eu encontrei nessa área, mas principalmente mostrar as linhas. Eu fiz uma mudança também nas dimensões das linhas e mostrar o que eu já plantei, pelo menos parte do que eu já plantei. Alguma coisa já nasceu, tem bastante coisa que ainda não nasceu. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, uma diferença que eu encontrei na qualidade do solo, observa aqui as pedras, ó, bastante pedras aqui tinha em toda a região como já era antes. Nessa região aqui, próximo à entrada, começando mais ou menos aqui, indo um triângulo aqui, esse canto, um solo muito diferente do restante da área. Basicamente, a gente não nota aquela parte superficial do solo, onde tem um resto de matéria orgânica, de composta, né, que do capim é basicamente uma argila. Eu vou ver se eu abro aqui em algum local para dar uma olhada. Observa que aqui a gente fez cobertura de capim e papelão. Eu vou fazer um outro vídeo falar sobre cobertura de solo. Não sei se vai dar para ver, mas aqui a gente tem alguns torrões, ó. Até uns 30 dias, quando eu terminei essa área aqui, um pouco menos talvez, até melhorou um pouco, ó, o solo soltou. Mas estava com bastante torrões de argila. Praticamente a gente não via muito aquela camada mais escurecida. Estava bastante úmido também na época que eu preparei a área aqui. Então a gente enxergava basicamente argila. Agora até não ficou muito claro, até parece que o solo está com uma melhor qualidade. Mas em razão disso, depois a gente vai chegar aqui mostrando as plantas. Nessa região aqui eu acabei plantando mais algumas plantas para melhorar a qualidade do solo, sem pensar muito em questões produtivas. Uma outra mudança que a gente fez foi com relação ao tamanho das linhas. Eu tinha falado num dos outros vídeos que eu ia fazer tanto linhas como entrelinhas com 80 centímetros, mas aí analisando, quando eu comecei a plantar, eu percebi que entrelinhas com 80, ó, isso aqui tem 80 por exemplo, e ali a entrelinha ficou com o dobro, ficou com 1,60 m. Então essa foi a mudança que eu fiz. Eu notei que se eu fizesse linha e entrelinhas tudo com 80, as linhas iam ficar muito próximas. Mesmo que eu usasse várias dessas linhas apenas para plantas de serviço, plantas de poda, ia ficar muito próximo. Então essa foi a mudança que eu fiz. Então a área começa aqui com uma entrelinha de 80, que é ali só para separar da cerca, e a primeira linha aqui, que a gente chama de linha de árvore, né, com 80. Depois aqui tem uma entrelinha com 1,60, mais uma linha com 80, 1,60 e assim vai até o final. Uma outra mudança que eu fiz aqui mais de planejamento, eu decidi que nessa área aqui eu não vou plantar muitas árvores muito altas definitivas. Árvores, por exemplo, que ficariam. A gente tem eucalipto, por exemplo, ó, aqui dá para ver um, depois eu vou mostrar a quantidade que eu plantei. Mas são árvores que, se deixar, são grandes, mas a gente vai usar elas como árvore de serviço, como poda. Então a gente não vai deixar crescer muito. Então tem algumas árvores com essa característica, mas árvores assim frutíferas, por exemplo, que a gente deixaria muito tempo aqui, eu não plantei nada muito grande, como por exemplo de extrato alto ou emergente, tipo abacate. Aliás, emergente tem alguma coisa, mas eu vou falar na sequência. Abacate, manga, esse tipo de árvores que nem só por ser muito grande, mas porque a gente pode manter um pouco mais baixo, mas principalmente por ser frondosa, assim, por fazer bastante sombra. Como a área aqui é pequena, uma ou duas árvores dessa praticamente inviabilizaria que eu produzisse outra coisa. Então eu tenho mais frutíferas que vocês vão acompanhar e eu vou ir mostrando, mais assim que vocês vão notar que são mais abertas, com poucas folhas, ou com porte menor, vamos dizer assim.
Então essa foi uma mudança que eu tive. Aí nas áreas lá de baixo que eu vou plantar essas árvores, essas frutíferas maiores. Então aqui essa primeira linha foi a linha que eu já mostrei da outra vez, um pouco dela. Eu tinha plantado os abacaxis aqui porque eu tinha ganho, né? Então eu tinha que plantar. Acabei até plantando uns nas entrelinhas, depois a gente vai ver ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, o vídeo aqui já está com quase 5 minutos, então eu vou mostrar apenas as linhas, quantas der, para o vídeo não ficar muito longo, aí uns 10, 15 minutos no máximo. E aí no próximo vídeo, se não dando para terminar, eu volto terminando as linhas, mostrando as outras linhas de lá, que são bem diferentes uma da outra, o que a gente plantou, e mostrando também as entrelinhas, o que a gente plantou nas entrelinhas. Então aqui, ó, na primeira linha a gente tem mandioca. Eu não vou falar sempre quando eu tiver mandioca, pois elas estão basicamente espaçadas 1 metro, aqui uma de um lado, uma da outra, sempre plantada assim, ó, como se fosse uma estaca. Algumas já estão maiores, ó. Então elas estão basicamente, ó, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá, até lá em cima. A gente tem aqui também abacaxi nessa linha, espaçado a 1 metro. Aqui apenas que tem um espaço de 2 metros e pouco, que não tem, ficou sem mudas, e daí ali onde tem aquele maior, até lá em cima, espaçado 1 metro, abacaxi. Essa planta é uma planta nativa aqui da Mata Atlântica, chama fumo bravo, ou fumeiro bravo, alguns conhecem. É uma das pioneiras aqui que mais nasce, em borda de capoeira ou em locais onde não tem mata. Foi plantada aqui de estaca. Aqui a gente tem batata Yacon. Aqui a gente tem estaca de siriguela. Mamão, esse aqui é o mamão papaya, começando a nascer. Esse aqui a gente chama aqui de jamelão. Eu sei que no Nordeste o pessoal chama uma frutinha que parece uma azeitona de jamelão, né? Esse aqui ele é um melão. Alguns chamam de melão croá ou cruá também. Eu acredito que seja ele, porque eu plantei aqui bastante coisa, né? E entre eles isso, e não lembro exatamente aonde, mas eu acredito que tenha sido nessa linha. Aqui a gente tem eucalipto, que é para biomassa. Aqui a gente tem mais o possível jamelão. Aqui também a gente plantou bastante batata doce, assim nas bordas da linha. Na média, a cada 1,5 metro por aí. Plantadas de ramas assim, ó, de mudas. Eu fiz essas mudas na minha aquaponia, então eu cortei os ramos e deixei enraizar na aquaponia. Aqui a gente tem uma estaca que ainda não mostrou se vai brotar, que é de moringa. Isso aqui é boldo. O pessoal no Nordeste chama de 7 dores. É aquele que dá um arbusto grande. Margaridão, começando a brotar. Boldo, abacaxi, moringa, aqui plantado de muda. Eucalipto aqui novamente. Mandioca, margaridão. E basicamente se repete isso até o final. Aqui a gente tem uma amora, essa amora comum, é também para serviço, para poda. Margaridão, abacaxi, moringa. Aqui um eucalipto que aparentemente vai secar. Margaridão brotando, bonito. Aqui uma amora. Aqui a gente tem uma nativa que ficou, tem que confirmar ainda a espécie. A mandioca aqui já bonita, brotando. Essa mandioca depois eu vou deixar foto aí. A gente tem 2 tipos, 2 variedades de mandioca que a gente já planta aqui. Uma com a estaca, a maniva bem escura, um grafite escuro, e outra com a maniva mais verde, assim, mais clara. E ambas são brancas, mandiocas brancas. Eu não sei exatamente qual é a variedade, porque eu peguei com o meu pai, com a minha irmã aqui. Eu notei que o pessoal aqui planta principalmente essa variedade mais escura. Então é a variedade aí mais plantada aí, mas eu não sei precisar exatamente que variedade é. Depois, em outras linhas ali, a gente vai ver, eu tenho mais umas 5 variedades de mandioca que eu comprei. São variedades diferentes daí. Aqui é o nosso boldo, margaridão, mandioca, abacaxi. Aqui um outro eucalipto, que também aparentemente está secando. E aqui a gente tem uma goiaba que já era daqui.
Então assim, essa primeira linha é isso. Eu pulei algumas porque elas são repetições do que eu já tinha dito. Vou mostrar a segunda linha. Antes disso, até para aproveitar aqui, essa aqui é a primeira entrelinha. Eu não plantei nada aqui, especificamente na entrelinha ainda. O que tem plantado aqui foi do início, quando eu ainda não tinha feito as linhas, porque dá pra ver que eu plantei até fora, né? Por exemplo, aqui tem um margaridão, que a princípio eu plantaria na linha, esse aqui ficou na entrelinha, porque eu não tinha medido ainda, né? E acabei fincando as estacas. Então aqui tem umas estacas de margaridão. Tem algumas mandiocas também, ó, começando a brotar. Isso aqui ficaram na entrelinha, nessa primeira entrelinha. Aqui uma nativa que já estava aqui. E os abacaxis, os demais abacaxis que ficaram aqui nessa primeira entrelinha. Mandioca também, né? Então aqui nessa entrelinha é o que já tinha, desde o início, o que acabou que eu plantei quando as linhas não estavam demarcadas ainda. O restante eu ainda não plantei na entrelinha, apenas aqui é uma variedade de tomate, ó. Eu vou fazer nessa região aqui do muro uma espécie de estaleiro aqui para correr algumas plantas. Lá para frente, depois a gente vai ver que está começando a nascer também, eu plantei maracujá. Então para a gente aproveitar essa região aqui. Então aqui eu vou falar mais dessa segunda linha aqui, que o vídeo já está ficando longo. Aí o próximo vídeo eu já retomo daqui, mostrando as espécies diferentes de mandioca que eu tenho umas espécies diferentes de batata. E bastante plantios diversos lá nas linhas de lá, mas aí eu mostro num outro vídeo. Então aqui a gente tem também batata Yacon. Esse aqui é para ser também o jamelão. Essa estaca aqui eu não sei exatamente o que é, mas eu coloquei aqui, quando brotar a gente vai ver. Mandioca. Aqui também uma estaca de... Essa aqui é de moringa. Tem algumas também, tem bastante estacas de moringa aqui. Eu plantei também de semente, mas de semente ainda não nasceu. E tem bastante estacas também de siriguela. Essa aqui é uma muda de maçã. Essa aqui é a maçã Fuji, eu plantei hoje. É de semente, mas no caso eu tinha plantado num vasinho e daí trouxe para cá. Aqui a gente tem um único sobrevivente de um milho. Esse é um milho peruano. Um milho branco peruano. Eu acabei plantando mais nessa região aqui, mas nasceram poucas e não sei se algum animal comeu ou o que aconteceu, porque só ficou essa aqui. Depois, numa outra entrelinha, você vai ver no próximo vídeo, eu tenho mais, aí eu plantei depois. Aí lá já nasceu, já tá maior, que é um milho, esse milho aqui por enquanto que eu plantei nessa região apenas um, porque milho a gente não pode plantar muitos ao mesmo tempo, porque eles hibridizam, né, um com o outro. Então esse aí é um milho peruano branco. Esse aqui é uma outra muda de maçã, maçã Fuji também. Aqui a mandioca bonita, ó, vindo, essas mandiocas são todas as mesmas a princípio, essas que eu já tinha aqui. Vou deixar fotos aí das manivas. Esse aqui é um areticum, uma fruta aqui nativa. Essa linha aqui já é uma linha de frutífera, uma linha que a ideia é deixar umas árvores aqui frutíferas, né? Não estão todas as frutíferas plantadas ainda, eu quero ver se eu planto alguma coisa talvez de enxerto, mas eu vou mostrar por hora o que tem aqui. Então a mandioca, sempre plantada assim, uma para cada lado. Yacon, esse aqui é um caqui fuyu, também de semente, mas eu transplantei ele para cá. Aí vai se repetindo. Aqui a gente tem uma batata doce, plantada na borda. Estaca aqui de siriguela, ainda não brotou. Mais uma maçã, essa maçã aqui é uma maçã gold, ou golden. Yacon, mandioca. Essa aqui é uma amora gigante. Na outra entrelinha ali eu tenho uma amora comum, que é para poda. Essa já é uma amora gigante, uma amora maior. A Yacon, tem bastante Yacon plantada nessa linha. Aqui uma fruta do conde. Isso aqui eu acredito que seja abóbora moranga, essa comum de supermercado. Foi o que eu plantei mais nessa região aqui. Aqui a gente tem umas mudas que eu fiz de semente também de cajamanga. Acabaram saindo do torrãozinho. Mas não sei se vai pegar. Mais abóbora. Mandioca. Essa aqui é uma nativa que também chama louro pardo.
É uma madeira muito boa também, mas a princípio vai ser para processos, para poda. E mais uma abóbora. Perceba que essa linha ainda, por ser uma linha de árvores, ainda tem bastante espaço vazio. A gente vai complementar ainda, plantar bastante coisa nela, mas por hora é o que tem.